E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma lista duplamente encadeada utilizando a linguagem C. Eu vou criar a estrutura aqui com vocês e eu vou implementar operações básicas nela, como adicionar, remover, buscar e por fim eu vou imprimir os elementos. E aí eu vou testar tudo no final e é isso. Segue a vinheta. Então, eu estou usando aqui o GDB Online para construir esse código. E aí, nós vamos iniciar incluindo as bibliotecas. Essa biblioteca aqui, essa primeira que eu adicionei, é aquela para colocar funções de entrada e de saída, como por exemplo o printf. Essa outra biblioteca aqui, ela é necessária para usar a função malloc, que vai alocar a memória para os nós da lista. Então, essas vão ser as duas bibliotecas que nós vamos usar no nosso código. Agora, eu já vou começar definindo o nó da lista. Bom, isso aqui que eu estou fazendo, como eu falei, é criar a estrutura de um nó da lista. Cada nó vai guardar um número inteiro chamado ID, além de dois ponteiros, um chamado anterior, que ele vai apontar para o nó anterior da lista, e outro chamado próximo, que vai apontar para o próximo nó. E é isso que caracteriza uma lista como duplamente encadeada, esse fato dela apontar para o anterior e para o próximo. Agora eu vou definir a estrutura da lista. Agora eu crio a estrutura da lista em si, e ela precisa de dois ponteiros, o head, que aponta para o primeiro nó da lista, e o tail, que aponta para o último nó. E aí, com isso, a gente consegue acessar tanto o início da lista quanto o final dela. E agora eu vou iniciar a lista. Bom, essa função aqui que eu acabei de colocar, ela inicia a lista. E eu defino que no começo ela está vazia, por isso os dois ponteiros, o head e o tail, eles começam com null. Agora eu vou colocar uma função para adicionar no final. Bom, nessa função adicionar, eu vou começar criando um novo nó com malloc, que aloca a memória para ele. Depois eu vou colocar o valor que eu quero adicionar dentro do campo ID, e aí eu inicio os ponteiros como null, por enquanto.
Bom, aqui eu verifico se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, o novo nó vai ser o primeiro e também o último da lista. Mas se já houver elementos, então eu vou adicionar o novo nó no final, atualizando os ponteiros para manter a conexão entre os nós. Agora eu vou adicionar a função para remover um valor. Na função remover, eu vou começar criando um ponteiro chamado atual, que ele vai começar apontando para o primeiro nó da lista. Aí eu vou usar um while para percorrer a lista. Se o valor do nó atual for igual ao valor que eu quero remover, eu vou entrar no if. Bom, se o nó atual não for o primeiro, eu vou atualizar o ponteiro próximo do nó anterior. Agora, se for o primeiro, eu atualizo o head da lista. Da mesma forma, se o nó atual não for o último, eu atualizo o anterior do próximo nó. Se for o último, eu atualizo o tile. Bom, depois de fazer os ajustes, eu libero a memória daquele nó com free e eu saio da função usando return, já que eu só quero remover a primeira ocorrência. Se não encontrar o valor, o while continua até o final da lista. Agora eu vou adicionar aqui uma função de busca. Bom, essa função aqui, buscar, ela vai percorrer a lista do início ao fim. Se ela encontrar o valor, ela vai retornar 1. Se chegar ao final sem encontrar o valor, ela vai retornar 0. E é basicamente isso. E agora eu vou fazer uma função de impressão, que vai imprimir. Bom, aqui agora, nessa função imprimir, ela mostra todos os valores da lista do início ao fim. E aí eu vou usar o while para percorrer os nós e eu vou imprimir o campo ID de cada um. Agora eu vou fazer a função principal, que é a main.
Bom, agora, como eu falei aqui, essa é a função principal. Primeiro, eu vou declarar uma variável do tipo lista. E aí, eu inicializo ela com a função que a gente criou antes, que é esse adicionar lista. Aqui eu estou basicamente só adicionando 3 valores na lista, o 10, o 20 e o 30. Bom, aqui agora eu vou imprimir a lista para ver se os elementos foram adicionados corretamente. E pode ver aqui que ela já está printando corretamente os elementos que eu adicionei. Agora aqui eu fiz uma remoção. Eu removi o número 20 e tá aqui o resultado dessa remoção. Ficou apenas o 10 e o 30. Bom, aqui agora, por último, eu estou usando a função buscar. Ela vai encontrar os valores 30 e 50. O valor 30, ele está na minha lista. Agora o valor 50, não. Então vamos ver o que é que vai dar. Tá aqui, ela buscou, ela encontrou o valor 30, então ela retornou 1, porque ele tá na lista. E ela buscou o valor 50. Como ele não está na lista, ela não encontrou e retornou 0. Então, é isso, gente. Essa aqui é todo o código. A gente criou uma lista duplamente encadeada do zero, com todas as operações básicas funcionando. Como pode ver aqui, ela retornou tudo certinho. E, enfim, é basicamente isso. Tchau, até a próxima. Espero que não tenha